Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao projeto Entendendo Música de Concerto. E hoje temos aqui o pianista Igor Ferreira. Oi Igor, tudo bem? Opa, tudo jóia! E você? Tudo ótimo por aqui também. Você que está nos assistindo, fique até o final dessa entrevista para ver uma gravação do Igor ao piano. Então, Igor, conte-nos um pouquinho mais sobre essa peça que você escolheu. Bom, eu resolvi apresentar aqui uma peça que é muito especial, não só para mim, mas para toda a história da música, que é o último movimento da sonata Opus 109 de Beethoven. Eu escolhi ele porque para mim é um dos maiores exemplos da grande genialidade do compositor. E esse movimento é o mais engenhoso da sonata inteira. Ele está no formato conhecido por tema com variações. E como a gente está comemorando nada menos do que 250 anos do nascimento dele, por ser uma obra ainda não tão divulgada como a Sonata ao Luar, ou até mesmo a famosa Por Elise, eu resolvi mostrar mais essa faceta do compositor. Nossa, 250 anos é tempo demais! E me explica uma coisa, o que seria exatamente sonata e movimento? Pois então, a sonata é um tipo de composição. Igual uma valsa, um choro, uma canção, um samba-canção. A sonata, ela teve seu apogeu no período clássico da música, que foi uma era em que os compositores primavam por uma música com uma forma bem definida, sabe? Tipo uma receita de bolo que eles seguiam. E os movimentos são as seções da sonata, como se fossem os capítulos de um livro. Outras peças também são divididas em movimentos, como as sinfonias, os concertos, né? E eu vou tocar o terceiro movimento, que é o último, mas ainda tem os dois primeiros movimentos, que são belíssimos e bem contrastantes entre si. Tá, mas como assim receita de bolo? Eu gosto de fazer uma comparação com os sonetos da literatura. Um soneto não é escrito de maneira livre, pelo contrário. Ele tem quase sempre 14 versos, 2 quartetos, 2 tercetos. E os versos têm uma métrica definida, normalmente decassílabo. Por exemplo, o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. E a gente vai até a última sílaba tônica da última palavra do verso. E o soneto também tem um esquema de rimas bem rígido. Pode ser AABB, ABBA, intercalada, interpolada, enfim. Tem uma classificação de rimas também, rima rica, rima rara, rima pobre. Então, não é fácil escrever um soneto. Então, as sonatas também têm um esquema bem rígido, que por um lado restringe, mas por um outro ajuda a dar vazão aos compositores. É aquela coisa, entre 0 e 1 também existem infinitos números, certo? Verdade. Mas você também falou em temas com variações. Eu queria saber sobre isso, me conta. Bom, tô achando que o caminho da literatura tá mais fácil para explicar. Igual eu falei antes, o soneto, as odes, as baladas, os poemas, por exemplo, são sempre escritos em verso. Outras obras literárias, como os contos, as crônicas, os romances, ensaios, são escritos em prosa. E voltando para o universo sonoro, você já reparou que as músicas que a gente mais conhece normalmente possuem um refrão, que é a parte que repete e a gente até identifica a música por ele? Então, se a gente para pensar um pouco, tem um esquema de organizar as músicas. Normalmente a música tem uma introdução, depois um primeiro verso, depois refrão, depois segundo verso, refrão de novo. Depois uma parte diferente de tudo, que a gente chama de ponte, e depois o refrão no final. Isso é um formato para apresentar o conteúdo musical. O tema com variações nada mais é que mais uma dessas formas, desses formatos. Olha, Igor, eu tô quase entendendo. Como funciona esse esquema, tema com variações? Me fala mais. O que você está chamando de tema? Essa é uma pergunta não tão simples de responder. Qual é o tema da música da novela? Qual o tema daquele filme? Qual o tema da redação do Enem? Bom, a gente pode dizer que tema é, de uma certa forma, aquela parte que a gente consegue identificar uma música ou um trecho, sabe?
Quando você pergunta, nossa, como que é aquela música mesmo? Alguém vai te responder justamente cantando o tema da música, né? Mas no contexto da forma musical de uma música tonal, o tema é um trecho musical completo e que deriva de uma melodia, um motivo melódico, uma frase musical e vai se desenrolando até chegar numa finalização. E aí a gente pode ter um tema pequeno, gigantesco, depende de cada obra. Acho que entendi. Seria mais ou menos a impressão digital daquela música, né? Exatamente. Aí, num tema com variações, o compositor cria um tema e aí depois ele vai escrevendo variações sobre o tema. Aliás, ele nem precisa escrever o tema. Era muito comum usar temas já existentes ou trechos de peças famosas. Sim, mas quando você fala variações, o que você quer dizer exatamente? Variação é um trecho composicional que utiliza algum aspecto do tema para se construir. E aí acaba se criando um trecho completamente novo. Mas tem um detalhe, ele tem que pelo menos lembrar o tema. Como assim? Nesse caso, mais fácil tocar do que falar. Eu vou dar aqui um exemplo de uma música bem conhecida que podia muito bem ser usada como um tema. E aí, reconheceu? Ah, sim. Isso aí é o Brilha, Brilha Estrelinha, né? Exato. Então, se eu fizesse um tema com variações sobre o Brilha Brilha Estrelinha, a minha composição ia começar com ele, com o tema para mostrar para o ouvinte, e depois eu ia começar a apresentar as minhas variações. Por exemplo, entende? Entendi agora. Não é igual ao tema, mas é bem parecido, né? Exato. Agora, se eu fizer um trecho um pouquinho mais diferente, por exemplo, e aí? Você ainda conseguiu perceber os traços do tema? Acho que consegui, mas foi bem mais diferente. É verdade, e a beleza está nisso aí. Eu posso escrever infinitas variações sobre esse tema, cada uma mais diferente que a outra. Eu vou dar um último exemplo aqui. Nossa, quase não dá para reconhecer. Pois é, sabe quem compôs um tema com variações sobre exatamente o Brilha, Brilha, Estrelinha? Mozart. Ele fez diversas variações, cada uma mais linda que a outra. Legal, Igor, agora eu entendi. Você poderia tocar alguns trechos da sonata para a gente perceber o tema dela e o início de cada variação? Ok, eu não vou tocar tudo, porque senão perde a surpresa, né? Eu vou tocar aqui só o início do tema, o início da primeira e o início da segunda variação. São 6 variações que vêm após o tema, que é esse aqui. E depois que acaba o tema, né, vem a primeira variação, que continua no mesmo andamento. E depois aí já vem a segunda variação, que é bem diferente.
aí ele continua compondo as 6 variações e acaba realizando, para mim, uma das maiores e mais belas obras de toda a história da música. Ah, Igor, infelizmente nosso tempo acabou. Mas eu quero te agradecer por essa aula de hoje. Muito obrigada. Imagina, foi um grande prazer. Então vamos ouvir agora o terceiro movimento da sonata Opus 109 do grande compositor alemão Ludwig van Beethoven.